Olá pessoal, hoje nós vamos ver uma questão relacionada a conceitos de polaridade e forças intermoleculares. Vamos lá? Vamos analisar uma questão do Enem 2019. Vamos à leitura da questão. Um experimento simples que pode ser realizado com materiais encontrados em casa é realizado da seguinte forma. Adiciona-se um volume de etanol em um copo de vidro e, em seguida, uma folha de papel. Com o passar do tempo, observa-se um comportamento peculiar. O etanol se desloca sobre a superfície do papel, superando a gravidade que o atrai no sentido oposto, como mostra a imagem. Para parte dos estudantes, isso ocorre por causa da absorção do líquido no papel. Bem, se nós observarmos o esquema desenhado, nós vamos observar o copo de vidro com um pouco de etanol e um pedaço de papel em contato com esse etanol só na parte de baixo. Bem, como é observado que o etanol sobe pela superfície do papel, do ponto de vista científico, o que explica o movimento do líquido é Nós vamos então analisar cada uma dessas possibilidades e alternativas. O primeiro conceito é a de evaporação do líquido. Bem, se nós lembrarmos o que é evaporação, nós vamos ter que definir que é necessário a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Se observarmos o experimento mostra que na superfície do papel existe etanol líquido, ou seja, o etanol no papel continua líquido mesmo depois de subir pela superfície. Logo, nós podemos concluir que não pode ser a evaporação do líquido como responsável por esse movimento do líquido, certo? O segundo conceito relacionado à diferença de densidades, a gente precisa lembrar de um experimento muito comum de ser realizado. Nesse experimento, nós vamos observar se um determinado objeto afunda ou flutua dentro de um líquido. Como nós temos, então, densidades diferentes de um determinado objeto, ele pode afundar ou flutuar. Se nós estivermos analisando isso para o papel, nós teríamos uma situação tipo essa. Mas, no nosso caso, nós não temos todo o papel em contato com o líquido, como nessa imagem aqui. Diferentemente, nós temos somente uma parte do papel embaixo em contato com o etanol. Logo, a gente vai observar o quê? Que o etanol sobe na superfície e o papel não afunda ou flutua. Logo, nós não estamos observando o fenômeno de diferença de densidades para promover esse movimento do líquido. O terceiro conceito possibilitado na questão é a reação química com o papel. Se nós observarmos o que é uma reação química, nós temos que observar a transformação química das substâncias. Então, ou o papel deixaria de ser papel, ou o etanol deixaria de ser etanol. Se nós observarmos a composição dos materiais que estão aqui, o etanol continua sendo etanol e o papel continua sendo papel. Logo, nós vamos observar que
não pode ser uma reação química com papel responsável pelo movimento do líquido. O quarto conceito possível é o de capilaridade nos poros do papel. O conceito de capilaridade, ele é relacionado com a propriedade de líquidos subirem em tubos ou fluir por poros. Se nós pensarmos na estrutura do papel, nós vamos verificar que o papel possui poros com grupos polares na superfície. De onde que vêm esses grupos polares? Vem da composição majoritária da celulose, onde nós temos átomos de oxigênio na estrutura e átomos de hidrogênio ligado a átomos de oxigênio na estrutura. Se esses grupos interagirem com a estrutura do etanol, que também tem átomo de oxigênio e átomo de hidrogênio ligado ao oxigênio, a interação entre essas duas estruturas pode ser da ligação de hidrogênio. Se o hidrogênio do etanol interagir com átomos de oxigênio da celulose, ou se átomos de hidrogênio da celulose interagir com átomos de oxigênio do etanol. Esse tipo de interação, ligação de hidrogênio, é forte o suficiente para promover a atração de moléculas de etanol pela superfície do papel. Com isso, nós vamos observar que a capilaridade é sim a responsável pelo movimento do líquido nos poros do papel. Bem, vamos analisar agora o quinto conceito possível na questão, que seria a resistência ao escoamento. Quando a gente observa a palavra resistência, nós vamos observar que resistência remete a uma reação contra a ação de um outro corpo. Nesse caso, se nós estivéssemos observando a descida do etanol dificultada, então o papel teria uma certa resistência, certo? Só que o etanol está subindo pela superfície do papel. Logo, a gente vai observar que, como o papel está estático, ele não está promovendo resistência a essa subida do líquido. Pelo contrário, o líquido está subindo justamente por conta de existir a estrutura do papel possibilitando essa subida. Logo, a gente vai observar que não pode ser a resistência ao escoamento a responsável pelo movimento do líquido. Como conclusão, nós chegamos que a resposta certa é a letra D. Essa letra D, então, é a capilaridade nos poros do papel é a responsável pelo movimento do líquido na superfície do papel. Esse, inclusive, é um princípio aplicado na cromatografia, que é uma técnica utilizada para separar substâncias que possuem maior ou menor atração ou afinidade com o líquido. Por exemplo, se nós tivermos uma substância aqui no etanol que tenha afinidade com etanol, nessa subida pelo papel, o etanol pode carregar essa substância e assim separá-la de uma outra que não tem tanta afinidade assim pelo etanol, certo? Bem, por hoje é só e até mais.